Olá, bom dia, boa noite. Vou dar início à minha apresentação. Me chamo Lucas Daniel Oliveira, sou acadêmico do 12º período de Medicina da PUC-PR e sou orientado pelo professor Fábio Teodoro, no campus Curitiba mesmo. Estou realizando um estudo pelo financiamento do CEMIT, que na verdade é uma revisão da literatura para entender se há diferenças entre os pacientes que são intubados com SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, por conta de COVID, e os pacientes que são intubados pela síndrome respiratória por conta de outras causas. No começo da pandemia, foi visto que, na verdade, a COVID-19 evoluía com os quadros graves, os pacientes respiratórios. Os pacientes que eram internados, que eram submetidos à ventilação mecânica, seriam os casos em que a COVID poderia levar a óbito. No entanto, o manejo da ventilação mecânica desses pacientes lá atrás não era muito bem sabido pelos médicos e trazia muitas dúvidas. Com o tempo, foi visto que o tratamento, o manejo da SRAG, semelhante a outras causas que também levavam a SRAG, poderia levar a um melhor sucesso desses pacientes internados. Causas como, por exemplo, a sepse de outros focos, seja pulmonar ou não, ou pneumonite por aspiração, traumas graves, contusão pulmonar, entre outras, poderiam levar os pacientes à mesma situação. E o manejo era um pouco semelhante. Esse estudo queria entender, então, através da revisão literária, se há realmente diferença entre os parâmetros ventilatórios dos pacientes que são internados por essa causa. Foi visto, então, estudos publicados tanto em inglês quanto em português entre os anos de 2020 e 2022, para que evitasse os pacientes com SRAG devido a outras causas antes do período da pandemia, e não ter, então, um fator confusional para saber se eles estavam com outros materiais, com equipes diferentes e etc. Estudos publicados em revistas, editoriais e relatos de caso. Os resultados, então, foram vistos que, na verdade, não verificaram diferenças significativas nos parâmetros ventilatórios, porque foi visto que entre os pacientes com COVID, como os pacientes, mesmo os pacientes com COVID e os pacientes devido às outras causas, precisavam, na verdade, de uma ventilação chamada ventilação protetora, que cuidava bem dos alvéolos pulmonares e que tinham resultados semelhantes. Então, na verdade, foi visto que não teve grandes diferenças ventilatórias. O que dependia era da situação de cada paciente, de cada organismo e como cada paciente evoluía pela sua história clínica e pelo seu tratamento. De consideração final, fica então o fator confusional de que nem todos os lugares têm a mesma equipe médica e que a equipe médica diferente poderiam ter finais diferentes, além das limitações que cada lugar tem em relação a isso, cada hospital. E com isso, finalizo a minha apresentação.